A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus, agora no Gênesis capítulo 15. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Nós vimos aqui que Abraão estava desanimado. Ele já era de idade, já estava com seus 80 anos. E queria ter um herdeiro, né? Que adiantava ele ter toda aquela fazenda, ter a sua esposa, ter toda aquela riqueza se não tinha alguém do seu sangue para passar. Então ele estava triste com isso. A Sara também. E quando nós estamos tristes, nós temos que fazer isso. Desabafa com Deus. Entra no íntimo com Deus e fala: Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, eu estou sentindo isso. Abra o seu coração para Deus. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, ele responde às orações. Da mesma forma que ele respondeu a Abraão e o animou, ele vai animar vocês também, tá bom? Então ele queria um descendente. E ele já estava tão desanimado que ele queria dar a herança dele para o Eliezer, o seu funcionário, o seu criado. Mas Deus, ouvindo isso, já tratou de animar ele. Não, Abraão, creia nas promessas que eu te fiz. Olhe para o céu. Conte as estrelas se você pode contar, assim será sua descendência. Vai ser das suas entranhas que vai nascer. Vou fazer obra contigo, meu conserto é com você, e eu vou fazer milagre na sua vida. E Abraão acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Então toda vez que Deus faz uma promessa para vocês e vocês creem, no céu é festa, é festa. Eles fazem festa no céu. Isso é imputado por justiça. Todo mundo tem um livro. Existe o livro da vida, do Cordeiro, que é onde estão os nomes das pessoas que serão resgatadas, que terão vida eterna. Mas cada pessoa tem um livro, certo? E nesse livro é contada a sua história. E nesse dia, a história de Abraão ficou mais bonita, porque ele foi imputado por justiça. Como que está a sua história na presença de Deus? O livro da sua vida, tá bonito? Ou tem um monte de páginas rasuradas? Como que tá o seu livro da vida? Tem muitas páginas que as pessoas leem e se agradam? Ou tem muitas páginas que as pessoas leem e se assustam? A nossa vida, ela está sendo assistida pelo universo inteiro. Deus, os seus anjos, estão todo mundo torcendo para nós. Eles querem que todos nós se salvem. Então faça uma história bonita, como a história de Abraão bonita é lida até hoje. Nunca vai ser esquecido, porque isso foi lhe imputado por justiça. Tá bom? Então creiam nas promessas do Senhor. Vamos continuar a leitura? Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-na, uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que, peregrina, será tua semente na terra, que não é a sua, e servi-lo-ão e afligir-lhe-ão 400 anos. Mas também eu julgarei essa gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda.
E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Então aqui Deus está falando com Abraão. Abraão, ele ouviu a promessa de Deus, ele acreditou, só que ele pediu uma confirmação, um sinal de Deus que aquela terra seria dele mesmo, né? Então Deus falou para ele trazer esses animais para sacrifício, né? E Abraão assim o fez, o trouxe e depois teve um sonho. Deus falou com ele em sonho. E nesse sonho, Deus falou para ele que a geração dele ia ser peregrina em terras estranhas, no Egito, né? E que serviriam esse povo por 400 anos. E assim cumpriu. Foi exatamente o que aconteceu na época de Moisés, lembram? Ficou 400 anos até Moisés ir lá resgatar o povo. E que eles iam sair de lá com fazendas e com muita riqueza. E foi assim que aconteceu. O faraó liberou eles, depois correu atrás deles para matar. Só que eles levaram toda a fazenda deles. Eles enriqueceram, saindo do Egito ricos, cheio de animais, de posses, tá bom? E mas esse tempo de 400 anos eles ficaram lá. Aqui tem uma parte muito interessante. A quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Por que Deus deixou a descendência de Abraão 400 anos como escravos no Egito? Deus é mau? Deus ele é injusto? Por que esse povo teve que sofrer lá no Egito 400 anos para poder depois voltar e conquistar as terras que foram prometidas a eles? Esse tempo no Egito foi um tempo de aprendizado. Eles ficaram esses 400 anos lá, em servidão, para quando eles experimentassem a liberdade, eles nunca mais esquecessem. Para eles dar valor, para aquilo ficar registrado no coração deles. Mas principalmente porque Deus, aquela terra que Deus prometeu para Abraão, ela tinha povos lá naquela terra. Tinham todos os cananitas e também tinha os amorreus. Lembra que os amorreus ajudaram Abraão na guerra lá entre Babilônia e o povo do Mar Morto, Sodoma e Gomorra? Os amorreus ajudaram Abraão a resgatar Ló. Então Deus teve misericórdia desse povo. E a injustiça deles ainda não estava cheia. Então aqui a gente aprende que Deus ele é paciente, ele é longânimo. Esse povo ainda não tinha completado o número da sua injustiça. Quando Deus julga uma nação, quando Deus julga um povo, ou quando Deus julga uma pessoa, uma família, às vezes a pessoa está com alguma doença, ela, nossa, o que eu fiz para merecer isso? A gente, nosso senso de justiça é diferente do de Deus, porque Deus ele é eterno. Ele vai contando toda a injustiça que a gente vai fazendo desde o começo até chegar num ponto, a medida de Deus, que a gente não sabe qual que é a medida dele, certo? Mas aqui fala que tem uma medida. A medida dos amorreus ainda não estava pronta. Então esse povo devia ter ainda alguns justos lá fazendo alguma coisa boa. Tanto que 3 ajudaram Abraão a resgatar Ló. E por isso que Deus ainda não entregou essa terra para o povo, para os hebreus, para a descendência de Abraão. Então, enquanto vocês estiverem fazendo justiça, enquanto vocês estiverem fazendo coisas boas, vocês não vão sofrer juízo. Mas conforme vocês vão fazendo coisas más continuamente, Deus tem uma medida. Todo mundo tem a gente fala assim que transbordou, foi a última gota que transbordou, né? Acabou a paciência. Deus também tem uma medida. Ele é justo. Então ele fala, ó, se não passar dessa medida aqui, não vai ter juízo. Mas se passar dessa medida, eu vou ter que agir. Vou ter que dar juízo para esse povo. Para eles verem que eu sou Deus e que eles estão errados e que eles têm que se arrepender. E da mesma forma que Deus decreta um juízo, se a pessoa se arrepende, Deus também é misericordioso para perdoar. Então esse povo aqui, o amorreu, ainda não tinha completado a medida da sua injustiça. Então eles não mereciam morrer ainda, certo? Os outros povos já mereciam, já os cananeus já mereciam, já estava com a medida cheia. Só que por amor a esse povo, os amorreus aqui, Deus esperou mais 400 anos.
Até completar sua injustiça, porque esse povo também foi se corrompendo junto com os cananeus também. Porque eles moravam junto, perto. Então as mesmas coisas horríveis que o povo da Babilônia fazia, esse povo começou a fazer. Só que demorou 400 anos para eles se corromperem. E quando esse povo se corrompeu junto com a Babilônia, com seus mesmos costumes, idolatria, sacrifícios de criança, fazendo um monte de coisas horríveis, aí Deus manda o juízo. Aí Deus pegou o povo hebreu e usou esse povo para julgar a terra de Canaã, certo? Então, o povo hebreu é um povo usado por Deus para fazer justiça. Sejam fiéis a Deus, que vocês serão usados para fazer justiça. Hoje não cometemos. O tempo do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Era tempos de violência, era diferente. Naquela época ainda não tinha Cristo, não tinha o amor, a palavra não estava toda revelada. Era um tempo que Deus estava preparando o povo para receber o amor, o Evangelho. Aqui nessa época que nem a lei existia ainda. Era só a fé. E Abraão encontrou a fé. Ele acreditou no seu Deus. Deus estava se apresentando aqui nessa época. Que o povo tinha se esquecido dele. A- Só Adão e Eva conhecia. Até Noé. Mas depois que começaram a povoar a terra, foi se espalhando, eles foram se esquecendo de Deus. E foram se apegando aos deuses que eles faziam com suas próprias mãos, com as estátuas. Então, sirvam ao nosso Deus. E vocês serão usados para a justiça. A justiça hoje é o amor. É você falar uma palavra boa para o seu próximo. É se você vê alguém caluniando alguém, defenda essa pessoa se você sabe que ela é inocente. Faça justiça na terra. Vocês são a luz do mundo. Tá certo? Então, da mesma forma que Deus usou o povo hebreu para fazer justiça, ele pode usar você também para fazer justiça. Se você vê alguém prejudicando alguém e você conhece um jeito de ajudar, ajuda. Se esforça. Tá bom? Então, para completar o tempo da injustiça, até que aquele povo não tivesse mais chance de misericórdia, Deus segurou. E demorou 400 anos. E Deus profetizou para Abraão. E foi o que aconteceu. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito, até que se completasse a injustiça dos amorreus. A partir do momento que esse povo se corrompeu por total, que não tinha mais nenhum justo lá, aí Deus mandou juízo, tá bom? Enquanto você for justo, na sua cidade, Deus não vai tocar. Enquanto você for justo, no seu país, Deus não vai tocar. O juízo chega quando não tem mais justos, tá bom? E tem vezes que Deus causa o juízo, que nem na época de Israel. A Babilônia foi lá e pegou cativo o povo de Israel e levou para a Babilônia. Dentro daquele povo, tinha alguns justos. Só que esses Deus protegeu e abençoou lá na terra estranha, lá em Babilônia. Então, mesmo que Deus dê juízo para algum lugar, porque a maioria é má, aqueles que são fiéis, Deus guarda e os abençoa. E ele vai destacar naquele lugar para mostrar que ele é Deus, para aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Então Deus ele age dessa forma. Então não completem a medida da ira de Deus, tá bom? Deus tem paciência, Deus, tá bom? Nosso Deus ele é amor, ele é justiça. Ele tem paciência, ele tem misericórdia. Só que ele também tem ira. Deus ele se ira. Várias partes da Bíblia aqui ele perdeu a paciência. Tá bom? Deus tem limite. Só que a mesma coisa que ele demora para, como tem o Davi falava, né? Ele é tardio para se irar e é muito rápido para ter misericórdia. Então ele demora muito tempo para se irritar. Mas quando ele se irrita, ele já manda o juízo. Só que quando ele decreta o juízo e a pessoa é avisada por um profeta ou pela palavra, ou quando o juízo chega até ele e ele percebe, acho que é castigo de Deus. Dobra o teu joelho no chão, se arrependa do mal que você fez, porque Deus é infinito em sua misericórdia para perdoar, tá bom? É assim que Deus age. Tá bem claro aqui na tua palavra. Tem uma medida. Que a medida que você tem enchida de Deus seja a medida da bênção. Na palavra em Apocalipse está escrito que tem uma taça
que colhe todas as suas lágrimas. E quando ela transborda, Deus dá o desejo do seu coração. Da mesma forma que tem uma medida para a ira de Deus, que tem um limite, que quando você atinge aquele limite, Deus manda o juízo, também tem uma taça que colhe suas lágrimas. E quando ela transborda, Deus te atende. Tá bom? Então ore. Viu como é importante orar? Essa oração de arrependimento, essa oração que você faz as suas petições, elas estão lá, acumulando lá no céu. E quando ela atinge um limite, vem um milagre, tá bom? Então ora, persevera. Jesus mandou aquela parábola, né? Que tinha um juiz mau, tinha uma viúva com a causa, ela batia na porta dele todo dia. Ele não estava nem aí pra causa da viúva, só que de tanto ela bater na porta, ele atendeu a viúva só para se livrar dela. Mas o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus amoroso, ele está preocupado com o seu problema. É que tem muita obra para fazer, tem muita coisa, muita gente pedindo ao mesmo tempo. Então aquele que insistir mais será atendido primeiro, tá bom? Então insistam. Não pense assim, tô sendo chato não, tô sendo repetitivo. Ora, busca Deus. Bate na porta da misericórdia e vocês vão conseguir o que vocês querem, tá bom? Então essa é a palavra de hoje. Deus fala com Abraão e o anima. Saiam daqui animados, renovados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos. Deus seja louvado.